Olá, vamos dar uma olhadinha agora em algumas opções que o Orange tem para visualização de informações sobre os dados, visualização dos dados de forma geral e que tipo de recursos nós temos para obter mais insights sobre a massa de dados que nós estamos carregando. Eu vou começar carregando um arquivo aqui normal, vai ser um CSV que nós já temos carregado. Tem um CSV de diagnóstico de diabetes, que nós já vimos isso em vídeos passados, e ele vai servir como uma boa base para esse tipo de exercício que nós temos aqui. Como nós já vimos, com o Data Table você consegue ver informações, consegue ver os dados que estão colocados ali dentro, bem como algumas poucas informações, tem o número de instâncias aqui dentro, você pode fazer seleções depois também, visualizar os valores numéricos de acordo com a relação que eles possuem. Percebam que aqui dentro nós ainda não estamos vendo os dados como uma variável alvo. Então, o campo diabetes, que é claramente o nosso campo target aqui, ainda não está sendo considerado como tal. Se você precisa colocar o campo diabetes como um campo de alvo, dentre algumas outras soluções que você tem, o Select Columns é uma boa possibilidade. No Select Columns, além de você selecionar diversas colunas e poder fazer uma projeção, colocar e retirar colunas da visualização que você tem, você pode também selecionar os tipos que as colunas possuem. Então aqui ele já acabou deduzindo, Target Variable é o diabetes, e os filtros estão colocados aqui. Aqui são as features que você selecionou. Aqui dentro também, no file, você pode sinalizar um pouquinho disso, já está colocado como feature, na verdade o Data Table que não foi hábil o suficiente para buscar. Uma vez que você tenha colocado isso na seleção, um próximo Data Table que recebe esses dados já vai considerar o campo diabetes como um campo-alvo e daí ele já faz a coloração baseado em qual é o alvo que ele possui, baseado em qual é o valor do campo target. Bom, a partir disso daqui, vou deixar aqui um pouco mais para cima. A partir disso, nós temos várias possibilidades de buscar informações a partir desses dados. Então, um dos primeiros widgets interessantes é o Data Info, onde você pode buscar informações gerais sobre o teu dataset. Então, aqui diz quantas linhas você tem, quantos registros você tem, quantas colunas, quantos e qual tipo de campos categóricos e mais informações do gênero. O Info acaba sendo bastante simplista, mas útil para você buscar informações. E um outro widget que traz mais informações é o Feature Statistics, que mostra dados sobre todas as colunas que aparecem com valores dentro do teu dataset. Eu vou conectar aqui direto ao file e quando eu peço o Feature Statistics, ele mostra estatísticas gerais de dispensão, qual que é o valor mais central, máximo, mínimo. Um ponto muito interessante que é quanto você tem de missing, quer dizer, quantos valores não estão colocados lá dentro. Isso pode ser particularmente relevante quando você, dependendo do tipo de algoritmo que você possui, alguns algoritmos não têm a capacidade de trabalhar com campo missing, eles vão acabar tendo que simplesmente desconsiderar quase que o registro inteiro, na maioria das vezes o registro inteiro, quando um campo só está faltando. E você pode fazer a coloração aqui desses histogramas pelo campo que é o campo-alvo, que é o diabetes. Então, clicando aqui, por exemplo, você já vê aqui que o falso master ponderante, o azul é o falso, o vermelho é o diabetes true, e você pode ver a distribuição por idade, por pedigree, por massa corporal e os outros valores todos de uma análise específica que você tem em cima dos campos que você possui nos seus dados. Esses histogramas aqui são bastante úteis para que você possa ter uma visão geral sobre como os dados estão, uma visão geral sobre como os dados se dispõem ao longo da faixa de valores. E, eventualmente, você pode encontrar conjuntos de dados que fogem muito da curva normal que você esperaria, conjuntos de dados que têm uma cauda mais longa do que você esperaria, e mesmo valores que são anômalos, valores que não são suficientes dentro do conjunto de dados, valores que não fazem sentido de acordo com a percepção que você tinha da amostra. Além do Feature Statistics, nós podemos ver as correlações que existem entre os campos. Então, ele pode analisar a correlação que está nesse widget aqui. E conectando aqui,
nós analisamos todas as correlações que existem entre todos os campos. Nós temos dois tipos de correlação para selecionar, o Spearman ou Pearson. Eles têm algumas diferenças em relação a como eles consideram todos os valores, de que forma que eles consideram também janelas estatísticas. Isso está disponível na documentação do próprio Orange e é bem conhecido em termos de estatística. Mas dependendo da correlação que você escolha, você vê quantos campos têm uma correlação positiva ou negativa. De que forma que quando aumenta o valor de um campo, outro valor vai aumentar junto também. E isso aqui, novamente, é importante para que você perceba campos que têm uma alta correlação positiva ou uma alta correlação negativa. Isso pode, por um lado, indicar campos que talvez não sejam necessários dentro do seu dataset. Se dois campos têm uma altíssima correlação, os valores sempre caminham juntos, por que você está com os dois campos ali dentro? E talvez também perceber erros dentro do seu dataset. Erros ou desvios que possam ser detectados pela não conformidade com a lógica ou com o consenso comum com o que você esperava daqueles campos de forma geral. Obviamente, os datasets podem ter dados que são contra o senso comum. Ter insights no datasets é uma coisa bastante convencional e útil. Mas é importante que os dados que você tenha concordem com as pressuposições que você tinha, e erros e desvios no dataset podem ser claramente verificados aqui. Tem um componente que é da visualização que pode ser útil junto com a correlação, mas mesmo assim ele acaba sendo útil mesmo sem estar com ela, que é o componente de scatterplot. Vou colocar ele aqui embaixo, vou ligar novamente diretamente ao arquivo, e o scatterplot permite que você analise a relação entre os campos quando colorizados por algum deles. Então aqui eu estou vendo insulina e gravidez, a correlação entre os dois, colorido por diabetes. Eu posso escolher qualquer outro campo aqui para fazer essa coloração. Se for um campo que é um campo contínuo, ele mostra as faixas para mim aqui dentro. Em geral, você usa para isso, para analisar a correlação, justamente o campo target do teu dataset. Aqui está o diabetes falso, diabetes true. Tem uma série de possibilidades para você alterar a visualização. Você pode pedir shapes em vez de somente cores. Então aqui eu tenho, além da cor, eu tenho um símbolo diferente para cada um deles. Posso pedir o tamanho o tamanho vai acabar sendo baseado em algum outro valor de campo, ele pode ficar maior ou menor, então você acaba representando 3 dimensões dentro de um gráfico que é mais simples. Posso colocar o non-labels, os labels são colocados aqui dentro. Tem uma série de opções para visualização aqui, como a opacidade, transparência, coisa assim. Mas via de regra você vai tentar analisar os campos entre si, então glicose junto com a pressão sanguínea, para ver se você acha alguma correlação entre ambos. Você pode pedir para ver as linhas de regressão, então ele traça linhas de regressão com fatores diferentes para cada um deles. Mas ele também, caso você esteja somente explorando os seus dados, ele também pode te auxiliar nisso com esse Find Informative Projections, onde você clica e ele mostra para você, eu vou startar aqui, ele mostra para você algumas correlações que ele detectou como relevantes. E você pode passar por elas, analisando e vendo o que pode ser interessante aqui dentro. Então, além de você poder ver as correlações de todos os campos, o que é sempre útil, você pode pedir para que ele, de alguma forma, mostre para você as correlações que ele já achar mais relevantes dentro disso. E um gráfico de scatterplot também é bastante útil para você conectar na própria correlação que você tem. Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar essa correlação aqui, correlação mais importante, entre idade e gravidez. Vou deixar aberta essa janela, deixa eu colocar ela aqui ao lado. E vou conectar um campo, ou um widget scatterplot, às correlações, e não diretamente agora ao arquivo de dados. Quando eu conecto, eu tenho vários links para fazer. Então o link original é carregar os dados das correlações diretamente com os dados do scatterplot, mas eu posso também conectar as features com as features também do scatterplot, para que as informações sobre quais são as variáveis e como se correlacionam sejam também passadas para o scatterplot. Quando eu dou OK aqui e clico para ver o scatterplot, perceba que ele já está mostrando aqui para mim a relação, a correlação que eu tinha selecionado. Então, age e pregnancies está sendo mostrado aqui também. À medida que você clica e refaz o scatterplot, você vai vendo outras correlações, e isso aqui acaba sendo importante para que você possa examinar as correlações mais valiosas, de alguma forma,
ao que ele pode fazer. Tem uma outra visualização que é o Distribution. Vou colocar aqui embaixo também. Conectar o file ao Distribution aqui. E no Distribution você vê a distribuição dentro do teu espaço dos valores de um determinado campo. A distribuição ela é sempre baseada em quantos buckets, em quantas porções você quer. Aqui ele não está colorizando por nenhum campo. Eu vou pedir eu selecionei aqui o campo Pregnancies. Eu vou colorizar ele por diabetes. Em geral, a colorização é feita pelo campo-alvo. Aí ele já mostra dois conjuntos para cada um deles. E eu posso diminuir a largura da minha caixa de seleção, e daí ele mostra um gráfico um pouco mais detalhado. Deixa eu não colocar por nenhum deles para ele mostrar de forma mais simples. Eu posso pedir com mais detalhes ou com menos detalhes para ver uma curva mais que mostre mais os valores de forma específica. Existe utilidade para você ver ela com tantos detalhes, e existe também utilidade para você ter uma visão um pouco mais geral, onde você vê isso de um ponto de vista mais afastado, dependendo de como os seus dados são. Você pode analisar isso em todos os campos que você tem. Aqui em Blood Pressure a gente já consegue verificar um desvio bastante grande, porque você tem a pressão, o skin fold, perdão, não é Blood Pressure. O skin fold é a gordurinha embaixo do braço, né? Tem uma série de valores que estão basicamente próximos de zero, ou zerados. Isso quer dizer que provavelmente esses valores não foram colocados dentro do sistema. Tem um outro componente que pode servir de forma bem interessante para corrigir isso, nós vamos ver em sequência, mas independente da ação que você tome, você percebeu uma possibilidade de erro aqui dentro, bem como esse componente aqui no final que está muito distante. Mas qualquer um dos componentes que você use, você pode pedir para mostrar a distribuição de uma forma diferente, pedindo, por exemplo, uma curva normal em cima dessa distribuição, analisando até que ponto que ela se encaixa ali dentro, pedindo uma curva de Pareto e outras possibilidades que você, para poder analisar esses dados de forma mais específica. Esse componente aqui vai analisar campo a campo, e é sempre parte daquela análise inicial que você faz com o dataset, quando você nunca o viu antes. Então você acaba de receber o dataset, você pode fazer algumas análises diretamente em código, diretamente no próprio SQL do banco de dados que você está carregando, mas algumas dessas análises dependem bastante da estatística, e uma análise visual acaba sempre sendo bastante fácil para que você consiga gerenciar isso. Tem uma outra visualização interessante que é o Boxplot. O Boxplot é uma visualização clássica em estatística, onde você analisa campo por campo os limites que ele tem. Então, nesse caso aqui, ele está analisando do campo de idade, e no campo de idade, o Boxplot é uma figura clássica de estatística. Então, nós temos a média nessa linha mais escura, a mediana na linha amarela, nós temos o desvio padrão sendo mostrado aqui, e o primeiro quartil e o terceiro quartil à esquerda e à direita. Você consegue ter uma boa análise estatística dos seus campos e perceber quantos desvios você tem, que tipo de desvio você pode ter, que tipo de bias você tem nos dados. Você pode ver, aqui a gente analisa campo a campo, né? E você pode ver os dados de forma geral ou divididos pelas classes que você tem, chamado de subgrupos aqui, aonde você vê ele dividido por diabetes true e diabetes false, que é a classificação que você possui. Novamente, o Boxplot, como os outros gráficos, a intenção é que você use o Boxplot para detectar dados com falha, dados fora de faixas que seriam críveis para aquele problema em particular, e uma análise visual de forma geral no que você possui. E finalmente nós temos um outro componente, que é o Free Visualization, onde você pode fazer uma análise visual de correlação dos campos. Ele não tem aqui, ele está reclamando que ele não tem um target, né? Então nós podemos não ligar o FreeVis aqui no componente direto do file, mas eu vou ligar ele aquele Select Columns, onde eu já determino qual que é o meu target, né? Se eu ligar aqui, ele já vai ser um pouquinho mais específico. O Free Visualization coloca um eixo, você pode colocar em diversos estados, circular ou randômico, como você achar melhor.
circular acaba sendo mais simétrico inicialmente. E aqui estão todos os eixos que você tem dentro do teu espaço de dados. E a disposição dos seus principais agrupamentos de indivíduos, de itens dentro desse dataset, separados pela classe. Para você poder verificar qual a preponderância que alguns indicadores, que alguns dos campos possam ter para algumas das classes, você pode agitar e gravitar esse gráfico de forma que ele mostre isso, ele aproxime os pontos que são mais relativos a algumas features dos vetores dessas features em particular. Deixa eu inicializar aqui. Ele começa a fazer essa análise. Ele pode demorar alguns segundos para esse dataset, porque ele tem um conjunto de campos ligeiramente maior do que alguns exemplos mais simples, mas não é uma coisa muito lenta. Para datasets reais, onde você tenha um conjunto muito grande de campos, um conjunto muito grande de dados, essa análise pode ser particularmente lenta. Ele tem um ETA aqui em cima, mas se ele não andar muito rápido, a gente pode interromper. Ele já terminou. Ele percebeu que ele tem um tempo esperado para fazer a análise completa de todos os dados, porém ele tem um limiar. Quando ele começa a fazer novas iterações e percebe que você não tem um ganho nessas novas iterações baseado no que está fazendo. Então aqui você verifica, você consegue ver quais são os dados, quais são a aproximação que os dados têm para alguns vetores. Então tem alguns vetores que são interessantes, o skin fold mostra alguma coisa, glicose mostra alguma coisa, a idade talvez. Eu posso mudar esses vetores de acordo com, para poder analisar de forma mais específica, em um vetor de glicose, por exemplo, o vetor de skin fold. E nesse dataset de diabetes, não há nada assim muito evidente específico para alguns, a não ser provavelmente a insulina aqui, que tem uma relação mais forte proporcionalmente em relação e a própria glicose, em relação aos alvos que você tem, que é true ou false. Em alguns outros datasets isso pode ser um pouquinho mais preponderante. Eu vou carregar um outro arquivo aqui, file, e eu vou acrescentar um outro dataset aqui com esse widget de file. Nós já temos os diversos datasets que foram colocados, mas eu vou buscar os datasets que vêm junto com ele, documentação. Um deles é o Iris dataset, que é bastante interessante. Então, nós vamos ver os dados dele. Deixa eu colocar aqui. É aquele dataset que tem informações sobre as flores. Eu posso detectar qual que é o tipo de flor que eu quero, usando as características que a flor tem, a largura, o comprimento da sépala, da pétala e coisas assim. Me deixa ver se ele já vai conseguir descobrir qual é o campo-alvo automaticamente, senão nós vamos ter que colocar ele conseguiu. Nós teríamos que colocar um select columns a partir disso. Se eu clicar aqui no Free Visualization, então ele mostra aqui os dados todos deles. Está colorido pelo tipo de flor que ele possui. O formato também. Vou deixar o formato same shape. O size também vou deixar o mesmo. Vou tirar o label aqui. Ele mostra aqui os dados e mostra quais são as classes que ele possui. Está na inicialização circular. Deixa eu iniciar. Ele conclui em pouco tempo, tem poucos dados aqui dentro, e aqui ele consegue ver uma correlação muito forte entre um tipo em particular. Então, a largura da sépala é muito próxima do que você tem com a íris setosa. Outros vetores aqui mostram alguma relação, então o comprimento também tem alguma relação com a íris virgínica. Então você consegue analisar esses dados e consegue ver os dados de uma forma gráfica um pouco diferente do que você teria em um gráfico somente comum. Ele pode ser útil para alguns datasets, ele pode não conseguir ser tão interessante para outros, mas de uma forma ou de outra é mais uma ferramenta que você tem para analisar seus dados. Agora há pouco nós acabamos de falar aqui nas distribuições de alguns dados que não estavam colocados e estavam zerados ou estavam faltando. Nesse caso aqui, na realidade, ele não estava com dado missing, não era nulo, era realmente um dado zerado ali dentro. Mas nós temos um componente aqui em particular chamado input, que serve para esse tipo de situação, onde você
pode completar dados e pode colocar valores default para dados, se você achar necessário. Então você tem diversos dos campos aqui dentro. Talvez você possa tratar seus dados inicialmente para retirar o valor que seja gerado a partir dele, mas aí você pode trabalhar com dados como o mais frequente, a média, um valor baseado numa modelagem de árvore, então ele decide pelos outros campos qual seria o campo que deveria ser colocado ali dentro, um valor específico que você tem. Esse componente input serve para preencher dados que não estejam colocados ali dentro. É um componente bastante poderoso, e essas técnicas todas que ele usa, colocar o valor mais frequente, colocar um valor específico que você coloque, zerar, fazer uma modelagem baseada numa árvore, quer dizer, ver o valor que baseado nos outros campos aquele valor deveria ser, são técnicas bastante convencionais usadas em Data Science, que ele já encapsula no componente. Bom, era isso. Obrigado e até mais.